Ela desafiou o impossível por alguém sem valor e descobriu um amor inesquecível e transformador. Na pequena cidade de São Lourenço do Sul, onde as brisas do campo sussurram histórias de coragem e esperança, Ana, com seus 18 anos, pulsava com determinação. A fazenda da família, onde cresceu entre risos e desafios, estava cada vez mais poeirenta, afundada em dificuldades financeiras. Mas não era a dor da escassez que a consumia. Era o vislumbre do futuro que a fazia levantar todos os dias, apenas com o céu claro e a fumaça do chimarrão como testemunhas do seu sonho. Ser agrônoma e transformar aquela terra em um celeiro próspero. Os comentários das pessoas cortavam como facas afiadas. Apenas uma caipira sem perspectivas. Era difícil ignorar as vozes que diziam que ela não conseguiria, que seu desejo era uma ilusão. Mas ela respirava fundo e seguia em frente, com o coração pulsando na mesma cadência das batidas dos cascos dos bois ao seu redor. Nesse jogo de luta diária, um novo personagem surgiu, Lucas. Ele era um jovem atraente, com um sorriso acolhedor e um brilho nos olhos que refletia não só a luz do sol, mas também a esperança. Filhos de ricos de Porto Alegre, seus verões na fazenda vizinha tornaram-se uma pausa mágica na sua vida opulenta. Ana se sentiu imediatamente atraída, como se uma corrente invisível a ligasse a ele. Lucas via além da aparência simplista da fazenda. Ele admirava a paixão de Ana por seu lar, por suas raízes. Era como se ele enxergasse o que os outros não viam, a força dela. Porém, a amizade deles desabrochando era como uma flor frágil à beira de um precipício. Ana sabia que aquele amor era visto como uma afronta pelas tradições da sociedade. E quando Lucas revelou durante um jantar que seus pais desaprovavam seu relacionamento e que ele deveria se afastar dela, a dor que explodiu no peito de Ana era agoniante. A indignação subiu como um vapor, e sua mente ficou atordoada. Como podem julgar um amor sem conhecer a alma da pessoa? Pensou, sentindo-se ferida não apenas por ele, mas pela sociedade que ditava regras cruéis. Com o coração pesado, Ana decidiu que não seriam apenas os gênios da agricultura que a fariam alçar novos voos. Ela se sentia presa, mas essa pressão a transformou em uma força inigualável. Determinada, começou a aprender novas técnicas de cultivo, mergulhando em livros e vídeos. As primeiras sementes plantadas a faziam sentir que suas mãos eram capazes de realizar milagres. A terra, que parecia seca e sem vida, começou a florescer sob seus cuidados. Lucas contemplava Ana de longe, impressionado por sua resiliência. O amor dela pela agricultura o inspirava a se perguntar quem ele realmente era e o que queria. Pressionado pela família, suas dúvidas aumentavam. Era um conflito dançante entre duas realidades. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O sol começava a se pôr quando, num rompante de coragem, Lucas decidiu confrontar seus pais. Ele colocou suas emoções à frente, expressando seu amor por Ana e sua disposição para lutar pelo que acreditava. Era um momento de explosão e transformação, mas também de incerteza. Com os olhos cheios de lágrimas, Ana olhou para a fazenda sentindo-se renovada, mas também hesitante. E enquanto o crepúsculo tingia o céu de vermelho, uma pergunta pairava em sua mente. O amor entre nós dois pode romper as barreiras que a sociedade ergueu? A cidade de São Lourenço do Sul aguardava a resposta. O dia seguinte trouxe um céu limpo, com a luz do sol filtrando-se entre as folhas das árvores, como se quisesse iluminar o caminho de Ana. Com determinação renovada, ela saiu de casa para cuidar da fazenda.
As flores começavam a brotar em seu pequeno talhão, e ela se sentia mais viva do que nunca. Cada broto era um ícone de resistência, um lembrete de que suas lutas não eram em vão. Enquanto cuidava das plantas, o pensamento de Lucas não saía de sua mente. O que ele havia dito a seus pais? Ele iria mesmo abrir mão do que sentiam? As dúvidas cortavam seu coração, mas era preciso continuar a plantar suas esperanças na terra. Ali, sob o sol quente, Ana se perdeu momentaneamente, imaginando um futuro onde o amor triunfasse sobre todas as adversidades, mas a realidade a aguardava. Naquela mesma tarde, poucos momentos depois de ela ter terminado seu serviço, um motor de carro a fez olhar para a estrada. Era Lucas, com a expressão determinada e o cabelo bagunçado pela brisa. Ele se aproximou devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar a magia do momento. Ana sentiu o coração acelerar, tão forte que quase podia ouvir seu eco. "Precisamos conversar", ele disse, a voz firme, mas com um tremor que entregava a emoção contida. Ana assentiu, sua respiração falhando, enquanto sentiam o peso das palavras que estavam prestes a ser ditas. Sentaram-se sob a sombra da árvore mais velha da fazenda, que já havia visto tantas histórias. O silêncio era pesado, mas repleto de expectativa. Lucas finalmente começou a falar. "Eu falei com meus pais." A voz dele vacilou, e um calafrio percorreu as costas de Ana. "Eles não entendem. Eles acham que nosso amor é uma fase, que vou superar isso. Mas eu não posso. Eu não consigo." Ele completou, passando a mão pelos cabelos, visivelmente angustiado. "Então, o que vamos fazer?" Ana perguntou, a insegurança em sua voz escorrendo como água. Ela sentia que a qualquer momento poderia ser desmoronada. Havia tanto em jogo, suas vidas, seus sonhos, suas famílias. Tudo parecia tão complicado. Lucas olhou nos olhos dela e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. "Eu quero lutar por nós. Quero que você saiba que você é o que eu sempre quis, mesmo que meus pais não vejam isso." Cada palavra exalada com um ardor que queimava os receios da jovem. Ana sentia a esperança florescer no seu peito. "Eu também quero isso, mas e as consequências? O que acontecerá quando eles descobrirem que estamos juntos?" Ela pensava na possibilidade de serem alvo de olhares críticos e palavras duras. O semblante de Lucas se iluminou. "Vamos nós dois enfrentar o que vier. Podemos fazer isso. Se eu estou disposto a lutar, você também pode. Juntos, somos mais fortes." Ele estendeu a mão, e Ana, hesitante, colocou a dela sobre a dele, unindo suas esperanças e medos. Mas, como se o universo quisesse testar essa união, um carro parou abruptamente próximo ao portão da fazenda, e duas figuras conhecidas emergiram dele. Eram os pais de Lucas. Ana sentiu um frio na barriga. Uma onda de ansiedade a invadiu. O momento que eles temiam estava prestes a acontecer. "Lucas!" A voz de sua mãe era aguda, cortante. "Precisamos conversar agora." A tensão desabou como uma tempestade, ameaçando tudo o que eles haviam construído em tão pouco tempo. Ana trocou um olhar com Lucas, sentindo o calor de suas mãos tomarem uma nova urgência. O que eles fariam agora? A hora da verdade havia chegado, e com ela, a certeza de que o amor poderia ser testado de maneiras que eles nunca imaginaram. Afinal, até onde poderiam ir pela força de seus sentimentos? O coração de Ana parecia um tambor ansioso, marcando o tempo acelerado da incerteza. No instante em que os pais de Lucas se aproximaram, a sensação de um abismo se abriu sob seus pés. Era uma mistura de medo e coragem, tudo empilhado em um sopro. "Você está bem, Ana?" Lucas a olhou com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Ela tentou sorrir, mas a expressão séria dos pais dele a paralisou. Eram rostos conhecidos, mas naquele momento pareciam estranhos, carregados de um peso que o simples amor de Lucas não parecia ser capaz de dissipar. "Precisamos conversar a sós, Lucas." A mãe dele insistiu, puxando-o pelo braço enquanto o pai mantinha uma postura rígida e protetora, como se estivesse defendendo algo muito valioso.
Ana sentiu-se como um intruso diante daquela cena. O olhar deles fixado em Lucas como se ele fosse um menino perdido, e ela a causa de seus problemas. Não, mãe. Eu não posso fazer isso. Lucas puxou a mão de volta e a firmeza de sua voz cortou a tensão do ar, como um raio rompendo as nuvens. Eu amo a Ana e quero ficar com ela. As palavras saíram de sua boca com uma determinação que fez Ana sentir uma onda de gratidão e amor. Era isso. Ele estava disposto a lutar. A mãe dele fez uma expressão de desapontamento, e Ana se perguntou o quanto essa reação cortaria Lucas. Sabia que as palavras daquele momento poderiam mudar tudo, para bem ou para mal. Uma fase, Lucas. É apenas uma fase. O pai dele interveio, com um tom de voz que fazia o sangue de Ana ferver. Você precisa entender que algumas coisas são apenas descartáveis. Você apenas precisa de tempo. Aquilo feriu Ana como uma navalha. Descartáveis? Como podiam falar assim? Se o amor deles era uma fase, então que fase apaixonante e intensa estava vivendo, mesmo que sob as sombras da reprovação? Ela queria gritar. Queria fazer com que todos vissem o quão real e verdadeiro era o que sentiam. Mas naquele momento, só conseguiram ser silenciados pela dor de palavras tão duras. Lucas virou-se para Ana, seus olhos agora cheios de conflito. Não era apenas sobre eles. Era também sobre o que isso significava para sua família, para o futuro. Ana, Ele começou, mas sua mãe o interrompeu. Vamos embora, Lucas. Ela insistiu, e a frustração queimava dentro de Ana. Não podiam desistir assim. Não! Lucas gritou com uma intensidade que fez a árvore ao lado deles balançar. Se vocês não podem aceitar quem eu sou e quem eu amo, então eu não quero mais isso. Ana sentiu um frio na barriga. Aquela era a frase que poderia mudar tudo. Ela queria gritar de felicidade, mas o olhar de Lucas era paralisante. Ele estava levantando os braços para afastar toda a expectativa familiar. Mas e se após isso, eles simplesmente o deixassem? Os olhos dos pais de Lucas estavam arregalados, incrédulos. O pai balançou a cabeça como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Você está colocando um amor passageiro à frente da sua família? As palavras foram como uma bala, disparadas sem aviso. Não é passageiro. E Ana não é apenas uma namorada, ela é tudo. Ele retrucou, e as palavras pareciam ecoar pela fazenda. Um peso, um grito de sul que reverberava na alma. Ana queria lhe dar um abraço, dizer o quanto o admirava por sua coragem, mas nesse instante, toda a cena ficou paralisada, congelada na tensão que uma tempestade traz antes de ocorrer. A decisão de Lucas estava clara. Mas o que fazer agora? As próximas palavras de seus pais poderiam determinar não só o futuro deles, mas também a coragem que precisariam reunir para enfrentar o que vinha pela frente. Enquanto as nuvens se acumulavam no horizonte, Ana sentiu uma certeza. O amor tinha um preço, e ela estava disposta a pagá-lo. Mas será que Lucas sentiria o mesmo ao lidar com a realidade que começava a desabar sobre eles? Ali, sob a árvore que guardava tantas memórias, o tempo parecia ter parado, e Ana percebeu que a batalha estava apenas começando. No fundo, sabia que aquela conversa era apenas a primeira de muitas que precisariam ter. O amor poderia resistir, mas a grande pergunta era: até que ponto? A tensão no ar era palpável. Cada segundo parecia arrastar-se numa lentidão agonizante. Ana observou Lucas, seu rosto um mapa de emoções, enquanto a brisa fresca da tarde jogava algumas folhas secas ao redor deles, como se a natureza também estivesse assistindo àquele embate. Os pais de Lucas reagiam como se estivessem diante de um terremoto. A mãe, com os olhos tão frios quanto a terra batida, balançava a cabeça em negação. O pai, fortemente posicionado próximo à mulher, parecia uma montanha intransigente, incapaz de se mover ou de ceder. Era impressionante como aqueles rostos que antes eram conhecidos tornaram-se subitamente estranhos e hostis. Você não pode fazer isso com a gente, Lucas. A mãe disparou, e Ana sentiu o golpe dessas palavras. Elas soaram como um lamento,
uma oração não atendida. E o que eu estou fazendo? Apenas vivendo? Amando? Lucas voltou a responder, e havia uma indignação tão limpa em sua voz que fez o coração de Ana acelerar. Ele estava lutando, e Ana queria gritar para que ele continuasse. A mãe de Lucas olhou para o céu como se procurando alguma resposta nas nuvens que ameaçavam chover. Você não entende. São anos de expectativas, de planos. Você não só está me desapontando, mas também a sua família. Não pode viver apenas por um capricho. Ana sentiu as lágrimas arderem nos olhos. É muito fácil para eles definirem seu amor como um capricho, pensou. Ele não é um capricho, e nem ela. Era um amor verdadeiro e profundo, que não poderia ser escondido ou desmantelado por convenções sociais. Mas qual era a solução? Como poderiam enfrentá-los? Se vocês não conseguem ver quem eu sou de verdade, então eu não sei se posso continuar aqui. Lucas disse, sua voz agora cheia de um desespero controlado, como um homem à beira de um abismo. É isso que você quer? A mãe choramingou, o tom de incredulidade ecoando entre eles. Separar-se de nós por uma ilusão? Ilusão? Lucas repetiu, desafiando a ideia. Ana é a única coisa que faz sentido nesse caos, e eu não quero mais viver conforme as regras de alguém que não sou eu. Ana sentiu seu coração disparar. Ela queria correr até ele, envolvê-lo em seus braços, mas hesitou. O que se eles não aceitassem? O que se Lucas acabasse se afastando para sempre? Lucas? Ela começou, mas seus lábios estavam secos e sua voz falhou. Ele a encarou. E naquele momento ela percebeu a determinação em seus olhos. Ele a queria perto, e eles precisavam enfrentar juntos aquilo tudo. Desculpem-me, mas não posso deixar de ser quem eu sou por vocês. Ele falou. E Ana percebeu que ele estava no limite de seu próprio desespero. Eu sou feito desta escolha. E eu escolho a Ana. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e a frustração dos pais de Lucas parecia quase uma tempestade pronta para romper. O pai, antes tão firme, agora se retesou. O olhar fixo no filho com uma mistura de raiva e desamparo. Mas você é apenas um garoto, Lucas. E você não pode decidir seu futuro com base num sentimento passageiro. O pai explodiu, como se finalmente o peso daquelas palavras tivesse se tornado insuportável. Ana olhou para Lucas, e suas mãos quase se tocaram, unidas por uma força invisível. Ele respirava pesadamente, e a pulsação de cada palavra era um sinal de que eles estavam prestes a se romper. Eu não estou apenas fazendo uma escolha. Eu estou me tornando, Lucas declarou, e Ana percebeu que aquele momento era o ápice de tudo. Ele estava se libertando, mas na curva daquela libertação, uma nova dúvida surgiu. E se essa decisão não fosse suficiente para protegê-los? E se as palavras que ele proferiu agora causassem uma ruptura irreversível? Os pais de Lucas estavam a poucos passos de se imporem cada vez mais, e Ana sabia que o tempo estava acabando. Lucas estava prestes a escolher entre o que era familiar e o que fazia seu coração vibrar, e enquanto a expectativa pairava no ar, ela ponderou. Seriam eles suficientemente fortes para suportar a tempestade que se aproximava? Enquanto isso, naquela lufada de incerteza, uma nova pergunta pairou em seus corações. O que aconteceria se o amor deles fosse testado de formas que nunca imaginaram? O silêncio estava pesado como uma nuvem prestes a despejar. Ana sentia uma mistura de medo e esperança atravessando seu ser, enquanto os olhos de Lucas buscavam o seu. Ele parecia tão forte e tão frágil ao mesmo tempo. Era a luta interior de um garoto à beira de se tornar homem, e ela nunca havia visto alguém tão belo em sua determinação. Você não precisa escolher entre nós e ela. A mãe de Lucas insistiu novamente, quase implorando. Sua voz tremeu, revelando a fragilidade que se escondia por trás da fachada controladora. Mas Lucas estava decidido. Ele não seria mais uma peça nos planos de outros. Não é isso que estou fazendo. Estou buscando meu lugar no mundo, e Ana é uma parte vital disso. Lucas respondeu com firmeza.
Cada palavra era um passo em direção à independência, e Ana sentia cada passo ressoar em seu próprio coração. Mas a resposta dos pais tinha um peso que ecoava em sua mente. E se eles não acreditassem? E se a rejeição deles empurrasse Lucas para longe, para um escuro caminho de solidão? O medo se espalhou como fogo em palha seca, e Ana queria gritar que tudo daria certo, que juntos eles iriam atravessar essa tempestade. Eu não sou uma ilusão. Ana finalmente conseguiu murmurar, a insegurança aparecendo na sua voz. Eu sou uma escolha, assim como você está escolhendo. As palavras saíram atormentadas, mas cheias de verdade. A dor a tornava mais forte naquele instante, e ela precisava que Lucas soubesse disso. Você não é só uma escolha, você é tudo. Lucas exclamou. Era um grito de amor e desespero, uma ligação que ressoava não só entre eles, mas em todos os que estavam ao redor. Ele avançou alguns passos em direção aos pais, a cabeça erguida, desafiando a tempestade que se formava. E então, em um gesto que surpreendeu a todos, Lucas se virou completamente. Ele se aproximou de Ana e, com um movimento suave, entrelaçou seus dedos aos dela. A sensação de calor e segurança foi instantânea, como se o mundo ao seu redor tivesse se aquietado. Nada mais importava, a não ser eles dois e aquele momento frágil, mas intenso. Os pais de Lucas trocaram olhares confusos, o peso da resistência deles balançando sob a força do amor que emanava do casal. A mãe de Lucas parecia lutar contra a maré de emoção que a invadia, enquanto o pai se movia, impaciente, sem saber o que dizer ou fazer. Você pode me desapontar, mas o que é pior? Um filho infeliz ou um filho livre? O pai finalmente se pronunciou, sua voz tremendo entre a raiva e a tristeza. A pergunta pairou no ar, e as palavras pesavam como pedras sobre o coração de Ana. Aquela era a verdadeira batalha que eles enfrentavam. Não quero desapontá-los, Lucas murmurou, a fragilidade invadindo sua resposta. Mas Ana, em um impulso, apertou sua mão e o olhou nos olhos. Você não deve se preocupar em desapontá-los. O que importa é você. É a sua vida e suas escolhas, ela disse, a determinação tomando conta. Algumas lágrimas escorriam de seus olhos, mas cada gota refletia a força que crescia dentro dela. Nesse instante, tudo parecia possível. A brisa que soprava trouxe consigo um leve aroma de terra molhada, como se a natureza começasse a lavar as feridas daquele dia. Mas a dúvida ainda pairava, e a pergunta ressoava na mente de Ana e Lucas. Até onde estavam dispostos a ir por esse amor? Enquanto as nuvens se acumulavam, um relâmpago riscou o céu, e o som de um trovão ecoou distante. Era um prenúncio dos desafios à frente, e uma nova pergunta lutava para ganhar voz. Estariam dispostos a enfrentar tudo, mesmo que tudo se voltasse contra eles? O tempo parecia parado, como se o universo inteiro estivesse aguardando a resposta de Lucas. O olhar dele percorria o rosto de Ana, buscando conforto, mas também transmitindo um conflito profundo. As nuvens acumuladas no céu faziam sombra sobre eles, refletindo a tormenta que se desenrolava nos corações presentes. Eu preciso pensar, Lucas murmurou quase um sussurro, como se falar muito alto pudesse despedaçar aquele momento. Mas Ana, sem soltar sua mão, não estava disposta a se deixar levar pela incerteza. Não há tempo para pensar, Lucas. O amanhã pode não chegar se você deixar a dúvida vencer agora. Ela disse, sua voz tremendo, mas cheia de fervor. O amor é agora, é sobre fazer escolhas. Cada palavra era uma tentativa de quebrar as barreiras invisíveis que cercavam o garoto que, mesmo forte, sentia o peso das expectativas. Lucas olhou para baixo, ainda segurando a mão de Ana como se fosse um âncora. Ele estava preso entre o amor que sentia e o medo de desapontar seus pais. O mundo ao seu redor desapareceu, e tudo o que restava eram os dois, enfrentando um dilema que não deveria ser deles. Uma onda de frustração por ser pressionado a escolher começou a borbulhar dentro dele, e ele fechou os olhos, buscando clareza.
Ana viu a luta em seu rosto e decidiu explorar um caminho diferente. Vamos fugir, nem que seja por um pouco. Só nós dois, sugeriu, em um impulso de coragem. Podemos ir para aquele lugar no lago, onde sempre sonhamos estar juntos sem preocupações. A ideia a fez sentir um fio de esperança se reacender. Um espaço longe de pressões e expectativas. Lucas parecia considerar a proposta. Os olhos dele brilharam por um momento, e Ana percebeu que ele lembrava de todas as promessas feitas ao lado da água naquele lugar especial. E se formos? Ele finalmente perguntou, a tentação soando quase inocente. Mas e se eles nos seguirem? E se não conseguirmos voltar? A insegurança voltou, e a dúvida carregava uma gravidade que quase a sufocava. Na vida, às vezes precisamos arriscar. Ana respondeu, os olhos ardendo de determinação. Estamos apenas começando a descobrir quem somos. Você tem que fazer essa escolha de coração, não por obrigação. Lembre-se de quem você é, Lucas. Você é mais forte do que imagina. Nesse momento, algo se moveu dentro dele. A ideia de fuga, de libertação, começava a soar como uma possibilidade real. Ele puxou a mão de Ana para mais perto. E se formos juntos, eu posso lutar por nós e por mim? Eu posso enfrentar meus pais, mesmo que não gostem. Eu estarei ao seu lado sempre. Ana afirmou, um sorriso tímido quebrando a tensão que pairava. Vamos fazer essa jornada juntos. E aí, não haverá dúvidas. O olhar de Lucas se iluminou com uma nova determinação. O que antes parecia uma escolha entre dois mundos, agora se transformava em algo mais. Era uma chance de ser livre, de viver um amor verdadeiro. A respiração dele ficou mais leve, e ele sorriu. Mas antes que pudesse falar novamente, um celular tocou insistente. A mãe de Lucas estava tentando ligar. A realidade voltou com força, e a dúvida que antes parecia ter se dissipado começava a ressurgir, como uma sombra no horizonte. Você vai atender? Ana perguntou, o receio fazendo sua voz hesitar. Lucas tomou um ar profundo, o celular ainda vibrando em sua mão. A insistência ecoava mais forte do que as batidas de seu coração. Eu não sei o que fazer. Ele murmurou, a angústia retornando. Ana olhou em seus olhos, percebendo que aquele momento poderia mudar tudo. E a dúvida se ergueu mais uma vez. Seriam fortes o suficiente para enfrentar as consequências do que estavam prestes a decidir? O que Lucas escolheria? A ligação continuava tocando, e o intervalo entre eles se tornava penetrante. Lucas sentiu o peso do celular em sua mão. O barulho insistente parecia quase um grito, chamando-o de volta para a realidade que ele desejava escapar. Ele olhou para Ana, que ainda segurava sua mão, e viu não apenas o amor, mas uma força inabalável nos olhos dela. Aquela conexão tinha o poder de mudar tudo. Você precisa decidir, Lu. Ana falou com firmeza. Atender ou não, mas saiba que qualquer escolha nos levará a um novo caminho. Não há como voltar atrás. Ela moldou as palavras como um feitiço, e Lucas sentiu seu coração acelerar. O celular vibrava, cortando o ar como uma lâmina. A voz da mãe ecoou em sua mente, a expectativa dela, as promessas não ditas. Mas naquela fração de segundo, Lucas percebeu que a voz dele também precisava ser ouvida. O que ele realmente queria? Atender seria simplesmente um retorno ao que estava confortável, ou recusar seria um ato de coragem, um primeiro passo em direção ao desconhecido. Ele fechou os olhos novamente, respirou fundo e lembrou-se do que Ana disse sobre amor e escolha. Se eu atender, talvez não tenha coragem de dizer o que sinto. Falou, a dúvida dançando em sua voz. Mas, se eu não atender, posso perder essa chance. Você não está perdendo um amor por sua mãe. Você está ganhando sua liberdade. Ana disse quase um sussurro, mas era como se suas palavras ressoassem em um estádio lotado. Lucas sentiu um novo peso em seu coração. A liberdade de ser quem realmente era, longe das pressões dos outros. Ele olhou para a tela do celular, e então, com um gesto determinado, decidiu que era hora de cortar as amarras. Vamos.
disse Lucas, a decisão reverberando em suas palavras. Vamos para o lago. Ana sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto e refletiu esperança em seus olhos. Sem hesitar, ela deslizou a mão pela dele, puxando-o na direção do carro. O medo e a adrenalina se misturavam enquanto eles corriam, e parecia que o mundo ao redor deles estava desvanecendo. As nuvens pesadas começaram a se dissipar, como se o céu estivesse celebrando a libertação deles. Ao entrarem no carro, uma sensação de euforia tomou conta de Lucas. Eles estavam fugindo, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Agora, tinham um plano. Estavam em busca de um lugar onde pudessem ser eles mesmos, sem preocupações, sem julgamentos. Ana olhar para Lucas com ternura. É só o começo, Lu. Temos tanto a descobrir. O brilho de seus olhos parecia refletir a luz do sol que começava a aparecer entre as nuvens. E se nossos pais nos procurarem? Lucas não conseguiu deixar de se preocupar, apesar da alegria. Eles vão entender. Com o tempo todos entendem. Ana respondeu segurando a mão dele ainda mais firme. Agora precisamos focar no que temos à frente. Enquanto dirigiam, cada quilômetro percorrido parecia afastá-los das expectativas que pesavam em seus ombros. A liberdade se aproximava como uma promessa, e a esperança se instalava entre eles. Mas logo após um trecho de estrada tranquilo, Lucas avistou uma luz pendendo sobre uma curva. À medida que se aproximavam, uma placa logo se tornou visível. Aviso: acesso ao lago fechado. O coração dele despencou. Naquele momento, todo o otimismo pareceu vacilar. Ana. Ele começou, a voz falhando enquanto os medos voltavam à superfície. O encorajamento que sentira antes começou a desvanecer, e uma sombra de incerteza atravessou seu rosto. Calma, Lu. Vamos encontrar um jeito. Ana disse firme, mas Lucas sentiu que a ansiedade estava crescendo dentro dele como uma tempestade prestes a irromper. O que mais poderia estar em seu caminho? Poderia seu amor resistir às adversidades que se apresentavam? E assim como Lucas estava prestes a responder, um carro surgiu na curva, interrompendo a tranquilidade do momento. Era a mãe dele. O peito de Lucas apertou. O que fazer agora? O caminho estava se tornando cada vez mais nebuloso, e ele não sabia se havia espaço para um final feliz. Lucas sentiu seu mundo se desabar em instantes. O carro da sua mãe parou bem em frente ao deles, e ele pôde ver a expressão dela através do vidro. Uma mistura de preocupação e determinação. A pressão aumentava a cada segundo, como um balão prestes a estourar. Ana olhou para ele, seus olhos cheios de compreensão. Você pode fazer isso, Lu. Você pode falar com ela, disse baixinho, mas sua confiança parecia ser uma luz num túnel escuro. Lucas respirou fundo. O peso do celular em sua mão agora parecia um peso de concreto. O que ele faria? Fugiria novamente ou enfrentaria o que sempre o atormentou? Antes que pudesse responder a si mesmo, sua mãe saiu do carro e caminhou na direção deles. O coração de Lucas pulava, desejando correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. Lucas! A mãe dele chamou, a voz misturada à angústia. Por que você não atendeu meu chamado? A pergunta era como um golpe, e Lucas sentiu algo quebrando dentro dele. Porque eu não quero voltar. Não agora. As palavras saíram como um sussurro defensivo. Ela estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo, mas hesitou. Você não entende, filho. Eu só quero te proteger. Estava tão preocupada. Você sabe que o mundo pode ser cruel. E eu não quero que você sofra. Ana apertou a mão dele, imperturbável ao lado dele. Mas Lucas sabia que aquele era um momento crucial. Mãe, você não pode decidir o que é melhor para mim. Eu preciso encontrar meu próprio caminho, disse, a voz agora mais firme. Os olhos da mãe dele brilharam com lágrimas, e o coração de Lucas se partiu ao notar a dor que ela escondia. Ele poderia sentir o peso dos anos de expectativas e amor não correspondido. Para ela, tudo o que fazia era por amor. Mas e quanto a ele?
Lucas, por favor. Ela começou, mas então olhou para Ana e seu semblante mudou. Você está com ela mesmo assim? O olhar dela era de incredulidade. Lucas se sentiu nu, exposto. Sim, estou. E eu sinto que é a única coisa que faz sentido agora. Ana olhou para sua mãe e, sem se deixar abalar, falou: Senhora, eu entendo que a senhora se preocupe, mas Lucas merece ser feliz e viver a vida que ele escolheu, assim como qualquer um de nós. A mãe dele respirou fundo, as palavras de Ana ecoando na sua mente. Era um confronto inesperado, e Lucas sentiu uma onda de força passando por ele. Se você se importa com ele, por que não apoia suas escolhas? Ana perguntou com coragem. Liberdade não é só um direito, é um presente. Relações familiares são complicadas, A mãe hesitou, seu olhar alternando entre Lucas e Ana. O que ela poderia dizer? Que tinha medo de perder o filho? Que sua própria felicidade estava ligada à obediência dele? A tensão pairava no ar, quase palpável. Lucas sentiu que estava enfrentando um campo de batalha emocional, uma guerra entre o amor de mãe e seu desejo de liberdade. Eu só quero que você esteja seguro, Lucas, disse sua mãe finalmente. Isso é tudo o que sempre quis. Mãe, eu sou seguro sendo eu mesmo. Não posso viver sob suas expectativas. Eu quero explorar, errar, amar. E isso inclui Ana. Lucas respondeu, cada palavra um passo em direção à sua verdade. A mãe dele olhou para ele, a luta em seu olhar. Mas havia algo mais, uma centelha de compreensão começando a surgir. Daria ela o primeiro passo? O silêncio se arrastou, e Lucas percebeu que esse era um momento de verdade. Ele estava colocando suas cartas na mesa, e agora dependia da reação dela. Mas no fundo, ele temia que a resposta não fosse o que esperava. O carro parou ao fundo, e agora pareciam ser dois mundos distintos. Um que o segurava firme nas inseguranças, e um que clamava por liberdade. Você pode escolher o que seu coração deseja, Lu. Ana sussurrou ao seu lado, encorajando-o. Mas e se a escolha não resultasse num final feliz? E se tudo desmoronasse? Você deve decidir, Lucas, a mãe disse. Mas sua voz estava mais suave, quase um pedido. O tempo parecia parar, e Lucas percebeu que a vida estava esperando por ele. Ele estava diante de uma bifurcação. O que sua mãe decidiria? Estariam eles prontos para enfrentar essa tempestade juntos? A angústia da dúvida ainda pendia no ar, enquanto o futuro se desenrolava lentamente diante dele. Lucas tomou um fôlego profundo, assentindo como uma onda de coragem e medo misturados. A expressão de sua mãe, uma combinação de tristeza e esperança, o desafiava ainda mais. Ele não queria dar um passo em falso, mas sua verdade estava finalmente à vista. A vida que desejava estava bem ali, na conexão com Ana, e a liberdade de ser quem realmente era. Quando você vai entender? A voz da mãe soou mais firme, mas ainda tingida de emoção. Sempre procurei o melhor para você, e isso não vai mudar. E se o que é melhor para mim não é o que você imagina? Lucas respondeu, a voz tensa, mas decidida. Era como um eco na sua alma. Cada palavra carregava o peso de anos de frustração se ele precisaria ser obediente para merecer amor. Ele olhou para Ana, que permanecia ao seu lado firme como uma rocha. Entrelaçou os dedos na mão dela, buscando conforto na presença que o encorajava, um sinal de que ele não estava sozinho. E neste gesto simples, Lucas sentiu uma pequena faísca acender seu coração. Mãe, eu preciso de você ao meu lado. Não de um amor que me prende, mas de um amor que me deixa voar, disse, a sinceridade transbordando em suas palavras. Se conseguirmos isso, talvez possamos encontrar um caminho juntos. Os olhos de sua mãe brilharam com lágrimas. Lucas pode ver a batalha interna que ela travava, a dor de deixá-lo ir e a esperança de que ele saísse vencedor, mas ainda ali, com ela. O mundo pode ser cruel, e ele sabia disso. Mas a dor de um amor sufocante poderia ser ainda mais profunda. Você tem que entender, Lucas.
A voz dela estava tremendo. Parece que eu estou perdendo você neste momento. Não, mãe. Eu não estou indo a lugar nenhum. Estou aqui. A única coisa que estou fazendo é crescer. Lucas disse, o tom mais amável agora. Você gostaria que eu vivesse na sombra da sua preocupação? Ana, sem dizer nada, fez um passo à frente. Como um farol, sua presença era reconfortante. Ela sabia que não poderiam resolver tudo ali, mas estava disposta a lutar ao lado dele. Seja o que for que você decidir, estarei aqui. Mas isso precisa ser uma escolha sua, não uma imposição. Ana declarou, sua voz carregada de determinação. A mão de Lucas sentiu o calor da determinação dela, um tipo de força que ele sempre desejou. A expressão da mãe de Lucas começou a suavizar. A barreira que mantinha entre eles parecia estar derretendo. Ele podia ver uma centelha de compreensão em seus olhos, um lampejo de que ela poderia estar pronta para escutar. É difícil para mim, Lucas. Você sabe disso, não sabe? Ela lutava contra as lágrimas enquanto Lucas sentiu seu coração apertar. Eu sei, mãe, e por isso eu te amo. O meu amor não vai mudar. Eu só quero ser eu mesmo, ele disse, quase como um sussurro. O silêncio entre eles estava denso, cada segundo parecia uma eternidade, mas havia esperança. Ele queria que sua mãe entendesse que não era uma traição, mas uma libertação. O cheiro de chuva se aproximava e as primeiras gotas começaram a cair, como uma bênção do céu, um sinal de que momentos difíceis também podem ser renovadores. Por favor, confie em mim. Vamos tentar, vamos começar de novo. Lucas pediu, e a tensão entre eles se transformou em algo mais leve. Por um momento, parecia que existia uma possibilidade de um recomeço. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe dele. Mas agora eram diferentes, como se tivessem um propósito. Uma expressão de aceitação lentamente se formava em seus lábios. No fundo, ela era a mesma mãe amorosa que Lucas sempre conhecera. Mas no fundo de seu coração, ele sabia que o caminho ainda seria repleto de desafios. O que aconteceria se a decisão dela não fosse a que ele esperava? Marcos decidiu que esse era o momento de ser mais ousado. Você está disposta a tentar, mãe? Disposta a caminhar ao meu lado nesta jornada? E enquanto o mundo girava ao redor deles, a tempestade que se aproximava não era apenas de chuva, mas de emoções ferozes que ainda estavam por vir. Uma torrente de emoções passou entre eles. A dúvida de Lucas se transformou em esperança, ao ver que a expressão de sua mãe começou a mudar. Ela estava se permitindo sentir, se abrir para a possibilidade de um caminho em comum. O amor que um dia foi sufocante, agora buscava uma nova forma de existir, menos opressiva e mais acolhedora. Eu quero tentar, a mãe de Lucas finalmente disse, a voz embargada. As palavras caíram como uma suave chuva no solo sedento da relação deles, regando a confiança que estava prestes a brotar. Lucas sentiu um calor aumentar em seu peito, como se estivesse deixando para trás todo o peso que o sufocava há tanto tempo. Ana, ao seu lado, segurou sua mão com mais força, como se estivesse transmitindo toda a sua determinação e luz. Vamos aprender juntos. Vamos rir, e às vezes até chorar. Mas ao final seremos nós mesmos, disse ela, a encorajamento em sua voz fazendo com que os olhos de Lucas se iluminassem. A mãe olhou para Ana, vislumbrando a coragem que emanava dela. Em seu coração brotava uma nova compreensão. Não era apenas sobre quem Lucas estava amando, mas sobre o amor que ele mesma carregava por ele. Se eu te deixar ser quem você realmente é, vai me deixar para trás, Lucas. Ela disse, a vulnerabilidade tomando conta de suas palavras. Jamais, mãe. Lucas respondeu aproximando-se. Eu sempre serei seu filho, e eu quero que você faça parte da minha vida. Apenas quero que você confie em mim para que eu possa viver, e que você me apoie de verdade. Nesse instante, a tensão entre os dois pareceu se dissipar como neblina ao sol. O carro, que antes representava uma barreira, agora se tornava um espaço de transformação. O horizonte que se formava diante deles
era vasto e promissor. O futuro era incerto. Mas agora eles iriam encarar juntos como uma unidade. O pai de Lucas, silencioso até então, limpou a garganta. Talvez haja espaço para compreendermos um ao outro. Pode levar tempo, mas se vocês se amam de verdade, isso é o que importa. Disse, sua voz um pouco mais suave, como se também estivesse lidando com suas próprias mudanças internas. Ana sorriu ao ouvir as palavras dele. Ali, de pé naquela estrada, eles estavam, de alguma forma, abrindo mão de expectativas e preconceitos. Era um momento de recomeço. Um novo pacto entre amor e compreensão. E, juntos, precisamos ver como podemos ajudar você, Lucas. Precisamos ser uma família que se apoia sem impor. A mãe acrescentou. E Lucas percebeu que as paredes que cercavam sua casa poderiam ser derrubadas, uma a uma. Eu prometo, mãe. E quero que você também faça parte da minha jornada. Não há razão para não sonharmos juntos. Lucas respondeu, com uma nova confiança na voz. O clima estava mudando. As nuvens finalmente começaram a se abrir, deixando os raios de sol penetrar, aquecendo a pele de Lucas e Ana. Era como se o universo estivesse celebrando com eles, dando força para um futuro que renascia. Ah, e que tal irmos todos juntos até aquele lago, para finalmente criarmos novas memórias como família? Agora que tudo mudou, Ana sugeriu, e a proposta parecia estar no ar. Era um recomeço. Eu adoraria, Lucas assentiu, e um sorriso radiante iluminou seu rosto. Estava pronto para atravessar qualquer tempestade, desde que ao seu lado estivesse Ana, e quem sabia, também sua família. Ao se aproximarem do carro, deixando as discussões e o medo para trás, Lucas respirou fundo. A liberdade que buscou durante tanto tempo estava ali, nas pequenas escolhas, na coragem para amar e na força de um amor verdadeiro. Enquanto eles partiam juntos, um novo dia se levantava diante deles. O amor, testado e fortalecido, agora encontrava um novo caminho. O desfecho estava distante, mas a jornada havia apenas começado. As memórias que estariam por vir seriam de risos, de superações e de um amor que superava qualquer barreira. Afinal, o que antes parecia impossível agora estava na palma de suas mãos. E assim, com o coração em paz e as esperanças renovadas, eles seguiram juntos, desbravando novas estradas e construindo um futuro repleto de promessas. O amor falaria mais alto, e a coragem os guiaria. Mas antes de fechar este capítulo, você precisa fazer sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vão tocar você. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrar este conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos espalhar a força do amor.